espionagem, romance, traição, perseguições, carros luxuosos e gadgets malucos. Tudo isso faz um 007 ser um 007. E após 60 anos da franquia, será que ainda dá pra inovar? Depois de jogos incríveis e jogos nem tanto, ainda dá pra fazer algo novo pro 007? Hoje eu vou testar as primeiras horas de 007 First Light e eu quero que você me acompanhe pra saber se vale a pena ou não. Aí, meu nome é Yu, o Nego Yu. Vambora, primeiro a gente precisa escolher a dificuldade que a gente vai jogar o jogo. Mais difícil, né, Beerus? Mais difícil. Mais difícil, velho. Essa é a primeira vez que a gente vai ver uma história de origem do James Bond. A gente começa dentro desse helicóptero junto com o exército e a gente é apenas um novato. A nossa missão é de resgate, mas pra quê a gente não sabe, é confidencial. Enquanto James olha pra fora, do nada vem um míssil e acerta o helicóptero ao lado. Explodiu. E o próximo alvo era a gente. E aparentemente esse míssil era tão forte que tudo começou a dar pane. Tudo mesmo. Ué? Gravou? Eu acho que tá meio bugado ali, é só PlayStation, viu, mano? Talvez essa tenha sido uma das experiências mais assustadoras que eu já tive na minha vida. Mas depois de um tempo, finalmente apareceu a mensagem que foi um erro do jogo. Será que ocorreu um problema, mano? Agora de volta, nosso avião explode, a gente cai debaixo do mar e quando a gente acorda, tudo tá explodido, tudo está pegando fogo. Agora finalmente estamos no comando do James Bond. E depois de um breve momento tutorial onde o jogo ensina algumas coisas pra gente, o James entra em contato com a sua base pra poder se relatar, mas o MI6 entra em contato com ele. Agora é eles que estão no comando dessa operação e a gente é o único soldado disponível. Nosso objetivo é conseguir chegar até um acampamento. Então vamos lá, se segurando nas coisas, se esgueirando pelas paredes, nós conseguimos ter um vislumbre agora da onde a gente tem que chegar. Eu vou me esgueirando por aí até conseguir chegar numa tenda, e agora com a roupa dos caras a gente tem que tentar se misturar entre eles. Andando pelo acampamento a gente encontra um colecionável e a gente vai precisar pegar todos pra conseguir a platina desse jogo. A pessoa do rádio manda a gente entrar nessa tenda pra gente pegar algo que ela não pode falar e a gente não pode dizer o que é depois que a gente descobrir também. Os caras é todo segredinho, né, mano? E quanto mais a gente anda lá dentro procurando esse tal objeto, mais estranho as coisas vão ficando a cada passo. E quando chegamos no nosso objetivo, o que era pra estar lá dentro não tá mais. Começamos a olhar em volta pra ver se a gente consegue achar, mas as coisas continuam ficando mais estranhas. Dois inimigos aparecem vestindo completamente roupas de contenção, mostrando que ali é um lugar radioativo e a gente tá fudido. Eles falam que já conseguiram pegar tudo que queriam e agora vão dar o fora daqui e fazer uma fortuna lá no Brasil. Brasil? Depois que os caras saem, a voz começa a guiar a gente até uma porta vermelha pra gente conseguir tomar um antídoto, porque a gente foi exposto a um agente nocivo. A gente consegue encontrar o antídoto, mas na hora de aplicar a gente vê que tem duas seringas e uma é a certa e a outra não, só que o James tá tão doidão que ele não consegue identificar qualquer qual e aplica as duas e vambora. Felizmente as coisas dão certo e ele consegue acordar de volta. A voz fala pra gente descansar que agora tem uma equipe vindo buscar a gente, só que o James não quer saber de nada. Ele sai pra fora e agora o objetivo é poder resgatar as pessoas que estão presas aqui na base. E pra melhorar, os caras decidem que eles querem explodir tudo ao sair daqui, então a gente realmente precisa ajudar essas pessoas. Ai, eu will take this out. Agora sim a brincadeira vai começar de verdade. Lembrando que eu coloquei no mais difícil, então qualquer coisa eu morro. Uma das coisas mais importantes é a gente poder usar o cenário a nosso favor, usando esses itens que tem por aí, se escondendo pelos lugares pra gente conseguir chegar no nosso objetivo. Eu chego nas coxinhas desse cara, bagaço ele sem ele conseguir se mexer um músculo e pego a chave que ele tava guardando. Liberta a primeira parte de reféns e agora eu tenho que chegar até o outro canto. Eu, por algum motivo, depois que eu fecho essa porta e entro aqui, eu fico muito feliz quando eu consigo derrotar esse cara. E consigo salvar o pessoal que faltava. O cara que a gente acabou de derrotar era o cara que tava carregando o detonador que ia acabar com todo lugar. Agora a gente tem que derrubar o mastro central pra todo mundo aqui conseguir ouvir, todo mundo começar a fugir. O negócio já tava acima da gente, a gente consegue derrubar, explode tudo e agora é hora de correr. Nessa hora começa uma perseguição insana, é tiro pra todo lado, é bomba, é gente correndo, é moto passando por cima, bagulho louco. A gente derruba esse cabra safado que tava querendo atirar na gente. E ficamos encurralados pelo tanque, mas ele não contava com a nossa astúcia, obviamente. Começou a mentirada. Infelizmente, depois de tanta correria, a gente acaba num beco sem saída. O Bond ameaça explodir tudo, só que os caras acham que ele é do M6 e ele não vai fazer isso, só que né? I'm not MI6. E aí ele vai lá e explode tudo. Ele explode sozinho? E assim a gente desbloqueia a primeira conquista. Quebra-gelo, sobreviveu ao acidente do helicóptero.
E pra ser 007 precisava de uma abertura e uma música de abertura à altura. E eles conseguiram fazer isso. Infelizmente, se eu mostrar, eu tenho certeza que eu tava no copyright, então qualquer coisa vocês pesquisam por aí. Mas agora oficialmente fomos apresentados para 007 First Light. Agora estamos com o bonde dentro do M6, eles chamaram a gente depois dessa missão louca que a gente teve. Aí, ó, já tá safado já, esse filho da puta. A gente vai seguindo essa mulher que ela tá levando a gente até a Amy, que é a chefona do serviço secreto. Chegando lá, ela esculacha com a gente, pro no final a gente ser chamado pra fazer parte do serviço secreto. I want to make you a spy. Mas pra isso acontecer, a gente precisa passar por um treinamento e ser aprovado nesse treinamento. Obviamente, o bonde aceita e nossa parceira Moneypenny vai falar pra gente o que a gente precisa fazer. Ela fala pra gente que os outros agentes já estão treinando há muito tempo e o exame final vai acontecer daqui 6 meses. Então é praticamente impossível que a gente consiga. Mas mesmo assim, a gente vai. Esse aí é o Greenway, ele é o nosso treinador e ele é um pé no saco. Ele passa o caminho inteiro falando que a gente não era pra estar ali, que foi um erro e não sei o que, não sei o que lá, vai tomar no cu. Primeira coisa que ele faz quando a gente chega é colocar a gente pra apanhar, porque a gente não sabe de botão nenhum e o jogo não ensina, é pra apanhar mesmo. E depois disso ele ainda veio humilhar a gente falando, parece que a gente precisa começar do básico. E ele deu função pra outras 2 pessoas pra gente conseguir passar no básico em 2 semanas, senão ele tira ponto delas. Nessa parte aqui, a IO Interactive deu uma aula pra gente de como fazer um tutorial completamente divertido. Foi algo muito fluido e parecia que eu tava dentro de um filme. Primeiro a gente passa pela aula de carro, depois uma aula de movimentação pra gente conseguir chegar na bandeira o mais rápido possível. Depois uma aula de tiro, uma aula de luta, momento flexão, pegar a bandeira de novo nível 2, agora luta nível 2, tiros em movimento, carro de novo, flexão na chuva, agora um circuito com alvos, uma briga contra 3 vagabundos, agora circuito pra pegar a bandeira com alvos reais. E no meio dele a gente consegue ganhar mais uma conquista. Manipulação, desarme o inimigo atirando na arma da mão dele. E no meio desse treinamento todo, o Morrow chama a gente pra uma briga e o jogo ensina pra gente uma mecânica muito da hora de fingir rendição. Pra quando o inimigo chegar perto da gente, a gente poder atacar com surpresa. E aí começa uma sessão de porradaria intensa entre os dois pela base inteira, até ficar os dois lascados no chão. Aí chega o chato do Greenway falando que a culpa de tudo isso é do bonde, mas aí o Monroe fala, não, foi minha ideia. E finalmente terminamos o treinamento básico do jogo. Mas nas anotações do Greenway ele acaba com a gente e fala que não é pra gente continuar no programa. Mas a Amy leva a gente pra um lugar secreto da base. Ela mostra pra gente a Theia, que é um computador quântico que vem ajudando eles há muito tempo e por isso que eles estão sendo tão bem sucedidos ultimamente. E lá no prólogo era ela que tava falando com a gente pelo rádio. A previsão dela é que a gente tinha 1% de chance de conseguir fazer o que a gente fez. E o motivo da Amy querer o bonde na equipe e voltar com o programa 00 é por causa dessa imprevisibilidade dos humanos que superam os dados dos robôs. Agora a Moneypenny vai levar a gente até o laboratório do Q, onde a gente vai pegar nossos gadgets loucos. É daqui que saem os materiais que vão ajudar a gente muito nas nossas missões. Depois de dar uma vasculhada e cegar esse mano sem querer, eu vou falar com o Q e ele nos apresenta o relógio, nossa principal ferramenta durante toda a aventura. Com ele, conseguimos hackear praticamente qualquer coisa. E em seguida, eu vou falar com a Moneypenny. Ela nos entrega a chave do nosso apartamento, falando que a gente vai morar junto com a Cress e daí com o Morrow. E pra fase de treinamento avançada, a gente vai precisar ficar saindo do nosso apartamento e indo pra Malta pra poder fazer o treino. Chegando no apartamento, a gente dá de cara com o pai da Crest e a gente percebe que ela veio de uma família muito rica. Depois de pegar a chave do nosso quarto, vamos direto pra ele deixar nossas coisas. E após bastante diálogo com o pessoal, finalmente chegou a hora de voltarmos pro treino avançado. Agora é fevereiro e a gente tá de volta a Malta e as missões agora são outro nível. O objetivo é quase a mesma coisa, capturar a bandeira. Mas dessa vez, os inimigos são muito mais numerosos e a complexidade aumentou bastante. Por algum motivo brilhante, eu decidi que só ia avançar desse trecho se eu conseguisse passar ele inteiro sem ser visto. Me viram, eu já reiniciei, não quero saber não. Adivinha, não funcionou. Tentei 1, 2, Não, não aceito. 3, várias vezes. Até que eu Sim, simplesmente foda, aceitei a realidade. Depois disso foi simples conseguir pegar a bandeira. Em março a gente vê o treino continuando. Em abril a gente aprende uma habilidade bem específica, mentir sem ser detectado por detectores de mentira. Maio nos mostra como a relação entre Monroe, Cressida e James evoluiu. E também um lado bem safadinho do James. Isso, James Bond! Em junho somos chamados mais uma vez pro laboratório para testar um novo gadget. Dessa vez é um celular que solta um dardo que faz a pessoa passar mal. Em seguida mais um teste de tiro. Em julho a gente vê eles fazendo mais um treino de bandeira e depois de um dia muito puxado a gente vê o James, a Cressida e o Monroe exaustos. Aí o Green aparece mandando eles descansarem que amanhã de manhã eles teriam mais um exercício. Só que aí bate a brilhante ideia, e se eles pegassem a bandeira antes de todo mundo naquela noite e garantissem o dia de folga? Dito e feito foi o que eles foram fazer. Mas como sempre nada sai perfeito, o Monroe acaba caindo no meio de todo mundo e a gente é obrigado a resgatar ele de barco. E de manhã, quando o Green pede pra gente iniciar o exercício, o James simplesmente estende a bandeira na frente de todo mundo falando que a missão foi cumprida. De Malta com amor.
Conclua seu treinamento com um recruta em Malta. Agosto chega e finalmente é hora de relaxar no bar. Só que não, né? Chega uma mensagem no celular de todo mundo. O James precisa encontrar um contato de vermelho no bar para receber as próximas instruções. Só que a primeira mulher de vermelho que ele aborda não tem ideia do código secreto. E claro, o namorado aparece achando que o James estava dando em cima dela. O contato real aparece em seguida e passa informação que tem um pacote no banheiro masculino. No banheiro, o James recebe o briefing completo da missão. São 3 suspeitos na boate, cada grupo responsável por um. O alvo do James é o pai. E a missão é chegar perto dele e hackear o celular. Mas na saída do banheiro, o namorado ciumento daquela mulher aparece pra cobrar satisfação. Parceiro! Eu vou cheio de confiança pra cima dele e eu tomo uma sua. Mas na segunda tentativa eu bagaço com a cara dele. Agora é a hora da investigação. Eu acabo ouvindo uma mulher no telefone mencionando como conseguir acesso ao segundo andar e o nome da pessoa que a gente precisava dar pra conseguir um carimbo pra ter acesso. A gente fala o nome certo, pega o carimbo e sobe. Lá em cima a gente consegue encontrar o alvo e inicia o hack. Mas a gente precisa se manter perto dele pra gente conseguir coletar os dados. No meio disso, aquela loira aparece de novo tentando dar em cima do James, já que agora o namorado dela não tá por perto. Mas o James é o James e ele aproveita. Mas logo manda ela embora pra continuar com a missão. O dono da festa não vai com a nossa cara, mas a gente consegue terminar o hack. O alvo vai se encontrar com um contato secreto naquela mesma noite. Então agora é um novo plano. O James vai ter que se passar pelo Pike para se encontrar com o contato. Mas para isso dar certo, a gente precisa achar algum lugar para prender o Pike e ele não aparecer de jeito nenhum. Então, ouvindo algumas conversas por aí, eu consigo descobrir um lugar e eu levo ele até lá e tranco ele. Descendo, a gente se encontra com o contato e a missão agora é fazer ele ligar pro supervisor. Mas mais uma vez aquela loira aparece de novo pra atrapalhar tudo e mano, quase que não dá certo. No último segundo, James convence o contato a fazer a ligação antes de ir embora. Depois disso, a Moneypenny avisa que é hora de sair. Só que na saída, o dono da festa e o namorado da mulher começam de novo a querer sair na porrada com o James. Com a ajuda do Monroe, a gente consegue derrubar todo mundo, só que quando a gente chega lá, o Greenway tava esperando a gente furioso já. E como não tem descanso, a Amy já mandou uma mensagem falando pra encontrar com ela às 8 da manhã no escritório. E depois disso, mais uma conquista desbloqueada. E como combinado, naquela manhã todo mundo já estava reunido no escritório da Amy pro briefing da próxima missão. O alvo da vez era o agente 009, um ex-integrante do programa 00 que acabou sendo expulso após ser acusado de traição e que estava foragido há anos. O 009 afirmava ter provas de uma conspiração contra o Estado e estava disposto a entregar tudo em troca de um perdão completo. O único problema é que ele só aceitaria conversar com Greenway. Então nossa missão era simples, encontrar o cara, descobrir se ele estava falando a verdade e impedir que tudo desse errado no processo. Agora tá na hora de passar no quê? Porque nenhuma missão a gente pode começar sem estar com os gadgets apropriados. Lá ele apresenta o nosso disfarce oficial para a operação, motorista particular. E pelo olhar do James, ela vai perceber que ele não gostou nem um pouco. Além do uniforme, o que também nos entregou alguns gadgets novos. O primeiro era uma câmera de choque, que eu não usei nenhuma vez o jogo inteiro, e o segundo foi uma bomba de fumaça. Agora com tudo definido, tá na hora da gente ir pra Eslováquia. Como combinado, a gente deixou Monroe e a Cressida no hotel enquanto seguimos para o estacionamento. E a nossa missão era simples, ficar parado, observar e não fazer absolutamente nada. O que obviamente durou cerca de 30 segundos. Enquanto esperávamos, vimos um suposto funcionário do hotel jogando uma mala ladeira abaixo como se estivesse tentando se livrar de um corpo. Naquele momento ficou bem claro que tinha alguma coisa errada acontecendo. E convenhamos, era exatamente a desculpa que o bonde precisava para abandonar o posto e começar a investigar. O problema é que o cara tinha entrado no hotel e a gente não tinha acesso a ele. Mas depois de um tempo observando o ambiente, a gente escuta uma mulher comentando no telefone que tinha escondido um crachá. E assim, achando o crachá, conseguimos entrar sem problema nenhum. Lá dentro do andar superior dava para ver todo o salão principal reunido em volta do campeonato de xadrez. E no meio daquela multidão estava o nosso misterioso carregador de mala suspeito. A gente começa a investigar para descobrir para onde esse cara tinha ido e lá na recepção a gente começa a ver um cara reclamando que alguém tinha mexido nas suas coisas. E o suspeito principal era o loiro. A gente descobre que ele era o dono da mala e que tinha visto o loiro entrando na lavanderia. Para entrar nessa lavanderia a gente precisaria de um código, então a gente consegue descobrir esse código e entramos lá e vemos o loiro conversando com um homem. Seguindo ele, a gente dá de cara com um carrinho de serviço que estava com o uniforme de carregador dele e um bilhete com o número de um quarto. De volta ao hotel, encontramos com o Monroe, que inicialmente não queria se envolver, mas depois de alguma insistência ele acabou entregando a localização do suspeito. Ao entrar no quarto 206, encontramos o cenário clássico de alguém que definitivamente não fez o check-out da maneira educada. Tudo estava revirado, quebrado e abandonado, e no meio da bagunça mais um disfarce descartado. E como se a situação não tivesse estranho o suficiente, um funcionário entrou no quarto exatamente naquele momento e encontrou o bonde sozinho em uma cena que parecia ter saído diretamente de um relatório policial. Mas com a confiança de quem nunca enfrentou as consequências de seus próprios atos, ele simplesmente passou por ela fingindo que nada tinha acontecido. Observando
salão mais uma vez e encontramos o loiro de novo, agora vestido de chefe de cozinha e circulando pelos bastidores do evento. Do lado de fora vemos ele carregando algumas caixas em direção à cozinha. Seguimos seus passos até que do nada encontramos a mesma empregada de novo. Só que dessa vez ela tava tentando abrir uma porta usando um lockpick. Tô começando a achar que ela não trabalha ali. Depois deles se esconderem na maior safadeza enquanto descíamos, Monroe informa no rádio que tinha encontrado nosso suspeito e tava aguardando autorização para agir. Então Bond fala que se for das autorizações, só que isso acarretou no pior. O Monroe estava morto, mas antes mesmo de ter tempo de processar a situação, o Bond levou uma pancada na cabeça e deu de cara com o responsável, o maldito loiro. Depois de bagaçar ele na porrada, a gente descobre que ele colocou uma bomba debaixo do hotel. Então agora precisamos impedir que esse lugar exploda. Mas enquanto a gente tentava desarmar a bomba, o loiro aparece de novo e me acertou com um soco. Mas plot twist, não é um loiro, são dois, são gêmeos. E no meio da sessão de porradaria contra eles, eles param do nada depois de olhar no relógio. E com gêmeos fora de ação, o Bond acionou o alarme de incêndio para evacuar o hotel e eu voltei a focar na bomba. O único problema é que eu errei completamente o que tinha que fazer e cortei o fio errado. Mas eu consertei meu erro e consegui impedir que a explosão acontecesse. Ou pelo menos uma delas. Depois disso, mais uma conquista pra gente. Nós acordamos no meio dos escombros e de fundo dá pra ouvir a Cressida pedindo socorro. Quando a gente chega lá, a situação era séria. Uma viga tinha caído sobre as pernas dela e ela não conseguia se mexer da cintura pra baixo. Antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa, o Green aparece e toma a decisão por nós. O 009 tá fugindo e alguém precisa ir atrás dele. Então ele manda a gente seguir missão enquanto ele cuida da Cressida. Sem perder tempo, a gente sai correndo atrás do alvo e roubamos o primeiro carro disponível. Só que antes mesmo da gente conseguir sair, uma figura familiar entra no carro. A empregada. Ou pelo menos quem a gente achava que era a empregada. Ela se apresenta como agente da DGSE, o Serviço Secreto Francês, e revelou que também estava atrás do 009. A gente perseguiu o cara até chegar no aeroporto e aqui o bagulho fica complexo, tá? Todas as partes de tiroteio obrigatório acabaram comigo nesse jogo, eu morri várias e várias vezes. Então depois de algumas tentativas, muita paciência e vários momentos em que eu quase joguei meu controle da janela, eu finalmente consegui avançar. E no meio do sofrimento todo ainda apareceu mais uma conquista. Pavio curto, atirei o inimigo enquanto ele joga uma granada. Quando chegamos perto do avião, aquele piloto achou que aquilo era uma cena de Velozes e Furiosos. Ele sai batendo em tudo, um caminhão vem na direção do bonde, o bonde entra no caminhão no meio do bagulho, a gente se aproxima de novo do avião, pulamos numa corda que tá presa a ele e subimos até a asa. Uma situação completamente normal de uma terça-feira. A gente sai batendo em todo mundo que tá dentro desse avião, até que ele do nada começa a inclinar pra cima e tudo começa a cair junto com a gente. Mas antes da gente ser jogado pra fora, o bonde joga o relógio dele pra usar como rastreador desse avião. Aí começamos essa cena de queda muito louca que lembrou Uncharted. E no meio da queda livre, a gente pede com muito carinho pra poder usar esse paraquedas junto com esse cara. Depois disso tudo, mais uma conquista. Skyfall, folha de um avião na Eslováquia. De volta à Inglaterra, chegou a hora do funeral. 3 agentes haviam morrido durante a operação, incluindo pessoas próximas da equipe. Pela primeira vez, o Monte parecia realmente abalado com tudo aqui. No meio da cerimônia, conhecemos Nicholas Webb, o criador da TEA, a inteligência artificial utilizada pelo M6. Logo depois, o Greenway chega e chama a gente para uma nova reunião. Graças ao rastreador colocado no avião, finalmente tínhamos descoberto o último paradeiro conhecido do 009. Nosso próximo destino é a Mauritânia. Dessa vez, a missão é simples, encontrá-lo e trazê-lo de volta, custe o que custar. Mas antes da gente ir pra missão, a gente precisa dar uma paradinha no Kay e depois falar com a Moneypenny. O Kay apresenta pra gente nossos novos brinquedinhos. O primeiro era um bracelete com laser e o segundo era uma mina de atordoamento. E junto recebemos nossa primeira pistola de serviço de verdade. Depois disso, fomos falar com a Moneypenny e foi aí que descobrimos uma informação bem interessante. Lembra da suposta agente francesa que tava ajudando a gente? Pois é, aquele nome que ela tinha dado era falso. Ninguém sabia quem ela era, ninguém sabia pra quem ela trabalhava e até aquele momento nós continuávamos sem resposta. A Moneypenny explicou pra gente os detalhes da próxima missão. O 009 estava escondido no território controlado pelo Baum, um rei pirata que comandava uma gigantesca rede de comércio ilegal. Chegando na Mauritânia, vamos apresentar um dos cenários mais legais do jogo. Uma cidade inteira construída dentro dos destroços de um navio gigantesco. O lugar era lotado de comerciantes, contrabandistas, mercenários e provavelmente umas 50 atividades ilegais diferentes acontecendo ao mesmo tempo. E logo na nossa chegada tivemos a oportunidade de conhecer o Balma pessoalmente. O problema é que a apresentação dele consistia em executar um homem no meio da praça para servir de exemplo. Então já deu pra perceber que ele não era exatamente o tipo de pessoa que você convida para um churrasco. Nosso objetivo agora era conseguir acesso a um leilão privado para encontrar o Ali, o braço direito de Balma. Só existia um pequeno detalhe: a entrada custava 100 mil. E como o M6 aparentemente não reembolsava despesas de espionagem, tivemos que arrumar esse dinheiro por conta própria. Então começamos uma sequência de maracutaias, pequenos furtos e mini-jogos para conseguir esse dinheiro. E no meio dessa bagunça eu consegui mais um troféu empurrando o inimigo contra o extintor e usando o laser para desarmar alguém. Depois de juntar todo o dinheiro, finalmente entramos no leilão. E foi nesse momento que uma mecânica que o jogo tinha me ensinado há horas atrás finalmente serviu para alguma coisa: a mecânica de mentir. Durante a negociação a gente precisa enganar o detector de mentiras sem levantar suspeitas e surpreendentemente isso deu certo. Depois de vencer o leilão a gente ganha mais um troféu e finalmente conseguimos conversar com o Ali. Depois de muita conversa convencemos ele a trair o Balma e falar pra gente onde estava o 009. Em troca a gente daria todo esse império pra ele. Todo esse capítulo áudio ficou parecendo o Zóio matando o Mardito no Resident Evil 4 Remake.
Superando os problemas técnicos e emocionais, seguimos até o navio onde o 009 estava escondido. Só que quando a gente chegou lá, era tarde demais. O 009 já estava morto. Alguém tinha chegado antes da gente. Depois disso, uma conquista. Ninguém vive para sempre. Encontre o corpo do 009. Holy shit. No chão encontramos uma fotografia do Greenway ao lado do 009, e no verso havia um símbolo da Transworld desenhado. Aquilo claramente não era uma coincidência, era uma mensagem, e parecia ter sido deixada especificamente para ele. Usando um telescópio a gente consegue localizar um navio com exatamente o mesmo símbolo que tinha ali. Só que como nada é simples, antes mesmo da gente conseguir sair dali, os homens do Baum aparecem e nos capturam. A gente acorda de cabeça para baixo pendurado num tanque cheio de jacaré. Eles começam a descer a gente devagarinho, mas quando a gente acorda o Greenway, ele consegue resolver a situação. Então depois de escapar da morte, finalmente tinha um novo destino, o navio da Transworld. Chegando ao navio, uma das primeiras coisas que a gente encontra é uma referência ao mundo real. Explorando o navio, a gente consegue encontrar um bunker. Lá dentro havia uma pasta protegida por um sistema que apenas agentes do M6 iam conseguir abrir. O Greenway abre a pasta e lá dentro tem provas que mostram que o 009 nunca foi um traidor. Ele não era o culpado, ele era apenas um alvo. Alguém tinha passado anos tentando incriminá-lo, enquanto ele tentava desesperadamente provar sua inocência. Só que como esse jogo aparentemente tem alergia a momentos de tranquilidade, a descoberta foi imediatamente seguida por um momento de tiroteio gigantesco. O Greenway apareceu dirigindo um carro e conseguiu tirar a gente daquele caos. Antes que a gente conseguisse escapar, um sujeito com uma máscara sinistra apareceu do nada e simplesmente destruiu o nosso carro. No meio da nossa luta pela sobrevivência, a gente conseguiu ganhar mais uma conquista. Oh, ele vai sobreviver, derruba o inimigo atirando nas pernas dele. Oxe, nem fez isso. E quando parecia que não existia mais nenhuma saída, o Baum aparece e salva a gente. Mas infelizmente as provas que a gente tinha conseguido não tiveram o mesmo sucesso. Tudo foi perdido, mas pelo menos eu ganhei mais uma conquista. De volta ao M6, a situação era frustrante. A gente sabia da verdade, sabia que o 009 era inocente, sabia que existia uma conspiração, sabia que quem tava manipulando tudo desde o começo. O problema é que saber não bastava. Sem prova, ninguém podia fazer absolutamente nada. Isso deixou tanto o Greenway quanto o Bond completamente inconformado. Mais tarde, já no apartamento, o Bond finalmente teve um momento para processar tudo o que tinha acontecido. As lembranças dos amigos que ele perdeu estavam por toda parte. Monroe tinha morrido e a Cressida tinha ido embora. Dava pra sentir o peso da tristeza dele. Então do nada aparece um inimigo dentro do apartamento. A gente derruba ele e quando a gente percebe tem outro. A gente derruba ele também e começamos a tomar um tiro de um sniper que tá mirando dentro do apartamento do Bond. A gente sobe em cima desse negócio, derruba em cima dele e quando vê é um dos loirinhos vagabundo. O Bond tenta ir atrás dele, mas acaba saltando errado e a gente cai. Por sorte ele conseguiu se segurar na grade e sobreviveu. E com isso mais uma conquista pra gente. Homem defesa de matar. Sobreviva a uma tentativa de assassinato. A Moneypenny consegue arrastar a loirinha até o baile de gala das indústrias web. Ao chegar no evento, nosso objetivo é conseguir chegar na sala de vigilância pra conseguir descobrir onde que ele tá escondido. A gente convence essa mulher que a gente é o fotógrafo que ela tá esperando e ela nos dá acesso ao segundo andar. A gente explica toda a situação pros caras da segurança, mas eles não acreditam nem um pouco do que a gente tá falando, então a gente é obrigado a resolver da forma tradicional. Chegando na sala das câmeras, a gente descobre onde tá nosso alvo, ele tá no porão. Lá começa uma boss fight muito parecida com o da Abby contra a Ellie no The Last of Us Part 2. Em vez de só trocar soco, a gente precisa usar o ambiente pra conseguir hackear e atordoar ele. Depois de conseguir concluir a luta, um dos irmãos Muerto está morto. A gente vê no chão o comunicador dele que caiu e pegando a gente descobre que eles estão atrás do Greenway também. E após isso, mais uma conquista pra gente. Só se vive duas vezes. Derrote o assassino. De volta ao baile, finalmente nos encontramos novamente com nossa aliada misteriosa. Ela nos apresenta o Damian e logo de cara ele revela uma informação que estávamos atrás há um bom tempo. O nome dela é Isola. Pelo menos a gente acha que esse é o nome verdadeiro. Eles tomam uma taça enquanto conversam. A gente observa esses robôs malucos dançando do lado do Nicholas Webb e agora nosso objetivo é conseguir hackear o celular dele. Mas chegando próximo as coisas começam a ficar estranhas e o James cai. Quando a gente recupera a consciência a gente estava amarrado do lado da Isola. E na nossa frente estava o Damian e o Nicholas Webb. Foram eles que mandaram matar a gente e o Greenway. A gente vai ganhando tempo recebendo um tapa na cara pra conseguir hackear o celular do Damian, mas depois que ele se cansa, ele manda os caras virem acabar com a gente, mas a Isola já tinha se soltado e acaba com os caras. A gente ajuda ela a sair, mas uns caras aparecem no meio do caminho e ela abandona a gente. E o resultado disso foi uma sequência completamente caótica dentro de um caminhão de lixo atravessando a cidade e destruindo praticamente tudo que aparecia pela frente. Depois de sobreviver a tudo isso, finalmente nos encontramos com o Greenway, que tinha acabado de neutralizar um dos homens que foi enviados pra matá-lo. Agora que a gente sabe quem tá por trás disso, a gente tem um novo objetivo, e mais uma conquista pra conta. Chegando nas indústrias web, nosso objetivo era simples, alcançar a torre, que era o ponto mais alto de todo o complexo. Para isso a gente foi avançando pelos andares, desbloqueando portas e acessando áreas restritas diferentes com cartões de acesso. Durante essa parte, uma coisa que eu gostei bastante foi a relação entre o Bond e o Greenway. Enquanto subíamos, encontramos alguns guardas já derrotados pelo caminho e não demorou muito para descobrir o motivo. A Isola estava aqui. Ela revela que já estava infiltrada há algum tempo nas indústrias web e conhecia o lugar melhor que a gente. Seguindo suas instruções, fomos até o escritório do Nicholas Webb e ao entrar lá a gente ganha mais uma conquista. Depois de encontrar e abrir o cofre, conseguimos recuperar a senha que a Isola precisava pra gente ter acesso à torre. Só que na hora
de sair, o Nicholas e o Damian entram na sala e a gente consegue se esconder com sucesso, pelo menos. Agora é correr contra o tempo pra gente conseguir chegar onde tá o Green e a Isola. Depois que a gente consegue, o nosso plano agora é conseguir se infiltrar em uma área ainda mais restrita da empresa pra conseguir os dados que faltavam e a gente ter todas as provas necessárias. A gente se passa de funcionário pra recuperar o que a gente queria e depois de enfrentar alguns guardas e ativar os sistemas necessários, finalmente conseguimos chegar à verdade. Até a inteligência artificial que tinha ajudado o M6 até agora era na verdade uma fraude. As informações que ela oferecia pra gente nunca era 100% verdadeira, sempre tinha alguma coisa manipulada no meio. O Nicholas e a sua equipe alimentavam o sistema com dados selecionados para garantir que a Theia sempre parecesse correta. Todo o sucesso que ela havia acumulado ao longo dos anos tinha sido construído sobre informações falsas e operações cuidadosamente controladas. E tudo isso começou com a operação que transformou o 009 num traidor. E isso consumiu o Greenway porque ele caçou o melhor amigo dele por nada. Pouco tempo depois, o Nicholas Webb aparece se justificando por tudo que tinha feito, argumentando que ninguém confiaria na tecnologia dele se soubesse que ela cometia erros. E que tudo aquilo era por um bem maior, então ele joga um gás venenoso na gente pra tentar matar. Aí começamos uma sequência de fuga insana pra conseguir chegar no helicóptero que tava com o Greenway e fugir dali. O problema é que a gente conseguiu fugir, mas com nenhuma prova. Depois de tudo que a gente descobriu, tudo aquilo foi por nada. Aquilo era demais pro Greenway, então ele se despede da gente e mais uma conquista desbloqueada. Quando a gente volta pro M6, a situação tinha piorado bastante. O Nicholas Webb tinha usado toda essa influência pra transformar a gente e o Greenway em terroristas procurados. Mesmo assim, a Amy acredita que a gente consegue provar a verdade. Ela envia a gente numa operação super secreta com um único objetivo: conseguir provas definitivas contra o Webb. Tudo aponta que o Damian vai ir pro Vietnã. Analisando antigos relatórios, descobriram um padrão envolvendo um terrorista que costumava assassinar pessoas consideradas influentes ou capazes de mudar o mundo. O problema é que esse homem já estava morto. A conclusão era simples: o Damian ia tentar se passar por ele. Chegando lá, a gente agora tá se passando por um empresário rico e a gente precisa rastrear 3 possíveis alvos: Ellis White, Ramon Hernandez e Teresa Lork. Tudo tava tranquilo, a gente conseguiu colocar o rastreador no Ellis, depois a gente foi na Teresa e o James flertou com ela, a gente foi no Ramon, que tava cercado de seguranças, mas mesmo assim ele acreditou no que a gente tinha falado e colaborou com a investigação. A expectativa era que o Damian ia chegar à noite, enquanto isso a gente foi descansar. Mas a Moneypenny entrou em contato falando que os sinais vitais da Teresa estavam caindo rapidamente, então o bonde correu pra ajudá-la. Só que quando chegou lá, a gente descobriu que ela tava apenas mergulhando e prendendo a respiração. E depois desse pequeno susto, os dois acabaram se aproximando ainda mais. Mas a tranquilidade dura pouco. Naquela mesma noite recebemos o alerta envolvendo a Teresa. O Damian tinha chegado antes do esperado. A gente invade a área, consegue ver o Damian e a Teresa e o Ellis presos. E enquanto o Damian fala, a gente consegue gravar tudo o que ele tá dizendo. E agora a gente tem as provas que a gente precisava. A gente resgata o Ellis, mas ele acha que a gente tá junto com os caras, então a gente deita ele na porra. A gente segue o loirinho que restou, que tava querendo matar a Teresa. A gente bagaça ele. A gente salva a Teresa, mas o vagabundo volta pegando fogo. A gente derrota ele de novo, mas antes que a gente conseguisse sair, tudo explode. E com isso, mais uma conquista. Quando a gente volta a ter consciência, a situação não era das melhores. A gente tava amarrado numa pedra enquanto o Damian falava. E dessa vez parecia não ter saída. Mas o Greenway aparece e salva o dia. Ele vai atirando em todo mundo com sua sniper enquanto a gente foge pra encontrar com ele. Quando tudo parecia suave, infelizmente o inimigo aparece por trás e acerta um tiro no Greenway. E depois disso, mais inimigos. O Greenway manda a gente acabar com o serviço e ir atrás do Damian, e é o que a gente faz. O Caba tava tomando bomba, tava ficando muito forte e muito rápido, então um confronto direto não era a melhor opção. A gente vai aproveitando as oportunidades que o cenário dá pra gente. A gente consegue derrotar ele e derruba vários canos na cabeça dele. Mas a vitória tem um preço. Quando a gente volta, o Greenway já tá praticamente morto. Depois de um diálogo lindo, o Greenway se foi. E mais uma conquista pra gente. De volta ao M6, a Amy faz um discurso falando como o Nicholas Webb se safou dessa vez. Ele disse que não vazaria nenhum dos dados que ele tem se deixassem ele quieto, mas o Bond não aceitou isso de boa não. O Bond vai conversando com a Moneypenny e ele acaba tendo um insight sobre o que fazer. Ele vai atrás de um supercomputador que provavelmente o Nicholas Webb tem, chamado Hyperion. E tendo acesso a isso, toda a vantagem que o Nicholas Webb tem vai pro ralo. O Bond fala que não vai atrás disso, mas ele vai atrás. Chegando no laboratório do Key, a gente toma uma berita com ele em memória do Greenway, e esse safado já sabia o que a gente tava prestes a fazer. Depois de pegar o nosso equipamento, a Isola liga pra gente falando que sabe onde tá o Nicholas, então a gente vai atrás dela. E a partir de agora somos oficialmente traidores que foram contra ordens diretas. E ao sair do M6 a gente ganha mais uma conquista. E agora com a Isola é só aproveitar a viagem pra chegar na Antártida. As suspeitas do Bond estavam certas e agora a gente só precisa chegar num supercomputador que tá nessa base super secreta maluca. Depois de conseguir nosso meio de acesso, esse robô sabe que a gente não é o cara que a gente pegou o crachá, então a Isola dá um choque nele. E também dá pra gente essas cápsulas pra gente poder fazer o mesmo depois. A gente brinca um pouquinho de cientista no laboratório dos caras procurando uma forma de entrar, e depois de zoar tudo a gente tá dentro. Andando pelas instalações a gente dá de cara com o Webb entrando numa sala que a gente não vai poder entrar se a gente não tiver o nível de acesso necessário. Então a Isola manda a gente se virar enquanto ela não faz nada mais uma vez. Depois de algumas enganações a gente consegue o nível necessário pra nossa pulseira. Agora a gente tá dentro e conseguiu descobrir aonde que tá essa super máquina. E no meio disso tudo a gente descobre outro plano super secreto dos caras pra conseguir derrubar o governo britânico. E na hora de ir embora esse vagabundo aparece e alerta todo mundo que a gente tá aqui dificultando mais ainda as coisas. A gente vai brigando com soldados e no meio disso eu acabo ganhando uma conquista por hackear uma granada antes dela explodir. A gente briga com um robô gigante blindado maluco que parecia ser mais difícil, mas eu só deitei ele
dando tiro. E finalmente conseguimos chegar no Hyperion e lá estava o Nicholas Webb nos esperando. O velho fala várias coisas, mas a Isola aparece, dá um tiro nele e acaba matando ele. O problema é que se esse velho morre, várias coisas vai pro beleléu. E ela vai falando pra gente que ela só usou a gente pra conseguir chegar aqui, e que na verdade o James sempre foi só uma ferramenta. Enquanto tudo desmorona, a gente tem que conseguir chegar até a Isola pra conseguir pegar o Hyperion que ela tá levando. E depois de uma perseguição de barco, a gente consegue chegar até ela. E antes que ela conseguisse fugir, o pessoal do MI6 chega. E como final de todo o capítulo, a gente ganha mais uma conquista. Mesmo a gente tendo feito tudo certinho, a gente agora tá preso. Nós e a Isola. Eles não sabem se podem confiar na gente ou com quem que a Isola tá trabalhando. Do nada, todo mundo sai correndo, as luzes ficam vermelhas e as portas da cela se abrem. O James vai ver o que tá acontecendo, mas a Isola mete o pé. De alguma forma, o M6 tá sendo atacado e a nossa missão agora é conseguir descobrir o que tá acontecendo. A gente consegue falar com a M pelo rádio e ela fala pra gente encontrar a Moneypenny, mas chegando lá não tem ninguém. Olhando as câmeras dá pra ver que todo mundo tá indo em direção à Teia. Indo em direção a ela, a gente consegue ver o que se escondendo de uma forma muito louca. A gente passa pelos inimigos no caminho e consegue chegar na Teia tranquilamente. Mas lá o bagulho tava sinistro. O Damian continua vivo e tá usando a Moneypenny pra conseguir acessar a Teia. E mesmo ela entregando o que ele queria, esse filho de uma boa mãe esfaqueou ela. Mano, que filha de uma puta, mano. Parece que eu tava revivendo aquela cena do início do jogo, só que agora o que aparece e fala pra gente ir atrás da Teia. Ele nos dá o relógio dele, que tem acesso a muito mais coisas do que o nosso tinha. E também acesso a Valhalla, que é a arma especial dele. E agora, meus amigos, essa é uma das partes mais da hora de todos os tempos desse jogo, mano. A gente tá no laboratório do Q com o relógio dele e a gente tem acesso a tudo infinito. Mas foi muito legal poder fazer tudo sem pensar se ia acabar ou não, tá ligado? A gente consegue chegar no Damian e também na Valhalla. Um carro digno do bonde, cheio de arma e completamente blindado. Nessa parte aqui a gente fica rodando igual peão, atirando em todo mundo. É muito legal, mas muito confuso ao mesmo tempo. Depois disso, o Damian aparece com uma bazuca e acaba com nós. E, infelizmente, a gente é obrigado a deixar o carro pra trás. Agora, pra gente lutar contra o Damian, a gente começa a outra parte que a gente precisa usar o ambiente pra conseguir acertar ele. E facilmente a gente consegue passar dessa primeira fase. Mas o cara quebra o chão com um soco só e agora a gente tem que brigar com ele tendo torretas a seu favor. Essa parte foi chatinha, hein? Porque cada tiro da torreta machucava muito. Era muito pouco pra morrer. A gente consegue chegar na primeira torreta, consegue hackear ele e agora a gente consegue usar ela pra atirar nele. Mas é óbvio que tudo não seria tão fácil. Ele vai lá e destrói a torreta e agora tem outra que a gente tem que chegar lá. E nessa parte eu sofri. Ai, ah. De tiração, como é cara, caralho. Os tiros estão atravessando a parede. Mano, que isso? Não é possível, o jogo tá bugado. Não sei se o jogo tava bugado ou se eu tava fazendo alguma coisa de errado, mas eu sei que na hora que eu reiniciei, quando eu voltei, eu consegui fazer finalmente. A gente dá os tiros finais e acaba com esse cara de uma vez por todas. Bichinho tá feio, hein? Tu é doido. Ele ameaça explodir tudo, mas a gente sabe que ele não vai. Só que ele vem com esse papinho de maluco, falando que o James salvou ele, que não sei o que, não sei o que lá. E aí no meio do papo a torreta explode e leva junto a ponte. A gente luta pela nossa sobrevivência, só que o cara tá completamente tomado pelas bombas, mano. Então os dois caem junto na água sem chance nenhuma do James conseguir se soltar. Só que do nada a Isola aparece pra salvar o dia. Ou era que eu pensava, né? Não foi a primeira opção, mas pelo menos ela volta pra salvar o James. E depois dá um beijinho nele e vai embora junto com a Teia. Ela tá levando o bagulho. Meu Deus, que vontade de jogar o 2 agora. Pelo rei, pelo país, defendam MI6. No Gold. Service was beautiful. I particularly enjoyed the bagpipes and rifle salute. Yes. Well, Webb was a national treasure. Nothing less would do. It doesn't feel right, does it? Spies live and die in the dark, Bond. You want medals? Join the Olympics. In case you're wondering, all charges against you have been dropped. Bright's a reasonable man. Bright's a survivor. We came to an understanding. I testify that all he's guilty of is keeping bad company.
He gets off my back and doubles our budget. Everybody wins. Congratulations. I suppose this makes you 001. Wouldn't be right. Actually, Mom, I thought since I was the 7th recruit. Happens to be my lucky number. Just don't tell anyone. It's not over, you know. Someone pulled me out of that water and made off with Thea. There's only one person it can be. There's an unseen hand operating in the shadows, playing a game we know nothing about. How that is even possible keeps me awake at night. Perhaps you'd be so kind as to do some digging. 007. Mom, thought you'd never ask. Você é louco, muito foda, mano. Bizarro. Caralho, eu amei. Agora vamos atrás da platina. Agora se prepara pra sequência de troféu. Eu voltei nesse capítulo, derrubei esse cara da mureta. Achei todos os colecionáveis legados. Consegui pegar todos os arquivos do MI6. Peguei todos os cartões postais. Peguei todas as cartas. Todas as recordações. E ganhei mais um troféu por ter pego todos os coletáveis. Agora só faltam as missões do Tactical Sim, que você entra e começa a fazer alguns treinamentos, algumas missões. E por terminar a primeira, a gente ganha uma conquista. E por terminar uma missão de nível 3, a gente ganha mais uma. A gente termina uma operação e mais uma conquista. Agora só faltava chegar no nível 3 do Tactical Sim. E chegando nele... Nível 3? A conquista não caiu. Então eu continuei jogando na esperança que alguma hora a conquista ia cair. Então... Oh, foi! Siga em frente. O 3 de autorização. E meu nome é Bond, James Bond. E é isso aí, muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa jornada até aqui. E se você gostou, mano, dá um like, compartilha, se inscreve e vambora até a próxima platina.